Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar pelas nossas crianças. Venham cá, Davi, Heitor, Guilherme, cuidado. Vem cá, Caio. Tem 2 guias aqui. Vem cá para vocês aparecerem, para vocês ficarem aqui junto comigo. Vem cá. Vem cá, Heitor. Vem cá, Caio. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos aqui abençoar os nossos filhos. Pai nosso. Depois nós vamos ver isso aí, tá bom? Ele estava usando como microfone, você acredita, Heitor? Estenda sua mão, vamos orar. Pai, nós queremos aqui apresentar os nossos filhos. Pai, nós pedimos ao Senhor aqui a tua graça, Pai, o teu favor. Pai, seja o Senhor, ó Deus, sobre os nossos filhos. Pai, abençoa. Pai, guarda o coração. Pai, que só venha de encontro à mente, que só venha de encontro, ó Deus, às emoções dos nossos filhos. Pai, que eles sejam, ó Deus, guardados, que eles sejam protegidos. Pai, que eles sejam curados. Pai, seja o Senhor, ó Deus, sobre a vida de cada um deles. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vão lá com a tia Miriam, com a tia Renata. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Romanos 13. Perdão, irmãos. Algo está errado. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 1. Irmãos, o vento aí está tranquilo? Tá bom. Diz assim a Escritura, Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas, insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Verso 5. Aquele que lhes concede o Espírito é quem opera o milagre entre vocês. Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até aqui. Pai, nós te louvamos. Pai, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pai, a tua palavra ela é rema, a tua palavra ela é eficaz. Pai, a tua palavra ela é remédio. Pai, pedimos que somente o Senhor venha aqui sobre nós direcionar. Pai, que somente o Teu Espírito Santo venha aqui, Deus, capacitar. Pai, prepara cada coração, prepara, Deus, cada servo, cada vaso, cada terra fértil, a ouvir do Senhor, a Tua porção dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Queridos, eu confesso para os irmãos que eu venho num processo diferente, obrigado, filho, conversando com Deus também, filho. Conversando com Deus, buscando algumas coisas em Deus, e eu vou dizer para vocês que essa mensagem de hoje tem algo muito a ver, para você entender, fazer mais sentido para você, sobre 2024. O ano de 2023
para um planejamento, ele já acabou. Para atingir resultado, não. Para terminar aquilo que o Senhor começou a fazer em nós, não. Mas como planejamento, não dá para fazer muitos planos para 2024. E eu, agradecido a Deus, como alguém que tem enxergado para a obra, para o ministério, alguém que tem olhado além dessas quatro paredes, alguém que tem buscado no Espírito Santo direção, tanto em nossas orações de segunda-feira, tanto nos meus momentos com Deus, nos meus pensamentos, tudo aquilo que eu tenho escutado de outros pastores, eu estou sempre montando o meu quebra-cabeça, passando pelo filtro da palavra, para que o Espírito Santo traga algo mais profundo, algo para nós como igreja do Senhor. E eu diria que 2023 foi um ano que confirma aquilo que eu vi em 2022, final do ano. Estávamos numa reunião de pastores da nossa CBN, Convenção Batista Nacional, e num culto maravilhoso lá, Deus usou tremendamente um dos nossos queridos amados lá, pastores. Eu não sei nem se ele atentou para aquilo que Deus usou. E lá ele falou, 2023 será o ano da igreja. Irmãos, e como eu creio num despertar da igreja. Como eu vi, vou dizer agora em Moriá, vou ser bem específico, como eu vi 2023 um despertar da igreja. Eu não me refiro a todas as pessoas, mas muitas pessoas que estavam longe do Evangelho. Eu não vou nem dizer desigrejado, desviado, eu não quero entrar nessa seara, mas pessoas que entenderam e que voltaram, e são muitas, muitas. Ainda conhecemos pessoas, temos pessoas que de vez em quando visitam, passa por esse lugar, que ainda não se firmaram. Mas nós podemos dizer como igreja do Senhor, sim, 2023 foi um ano de crescimento em Moriá. Amém. Louvado seja Deus, glória ao Senhor, toda honra e glória ao Senhor. Queridos, por que eu estou falando isso? Eu não quero aqui, hoje não é um culto de final de ano, geralmente a gente fala muito isso a respeito, mas eu quero que você caminhe comigo, eu preciso que você enxergue além, você precisa enxergar além de quatro paredes da sua casa, você precisa enxergar além da realidade que está aos nossos olhos. Porque as coisas não são só física, e eu preciso enxergar e entender esse mundo espiritual. Mas eu quero voltar no texto. Por que Gálatas, pastor? Porque eu pego esse versículo para fazer essa introdução. O texto aqui diz, ó Gálatas insensatos. Palavra dura. Ó Gálatas, seus insensatos. Quanto mais a igreja busca uma independência cristã, quanto mais nós, servos do Senhor, aprofundamos no Senhor em busca de uma independência cristã, mais percebemos a dependência que temos do Senhor. Estão entendendo o que eu estou falando? A igreja, ela passa por a igreja busca criar, de alguma forma, uma maturidade, um entendimento, uma identidade. A gente precisa sim buscar a estatura de varão perfeito, a gente precisa crescer. E nós, no geral, como igreja, eu não estou pregando para eu estou pregando para nós, igreja. E essa palavra ela é para mim primeiro. De alguma forma, parece que algum dia a gente vai encontrar uma
tamanho, um equilíbrio, uma estrutura e uma independência cristã. E quanto mais eu olho para isso, eu estou mais seguro que quanto mais nós aprofundamos na palavra, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais dependente nós somos. Ou seja, é um paradoxo. À medida que parece que eu cresço, eu me torno menor. À medida que eu estou maior, eu preciso buscar mais de Deus. E é como uma balança. Ou seja, a gente vai sim encontrar uma estatura de varão perfeito, mas nunca uma independência cristã. Encontramos uma libertação da lei, mas a graça é algo que precisa, ou é algo que nos atrai a Cristo. Há uma necessidade da alma humana para a salvação em Cristo. Ou seja, a minha alma anseia por Deus. O meu eu, quando eu estou em Cristo, anseia por Deus. Esse homem, ele é refém da sua estrutura, do barro que ele lhe foi formado pela mão de Deus. Estão entendendo, irmãos? Então, por que Gálatas? Gálatas aqui é direcionado uma palavra dura. Havia naquela ocasião ali no contexto em Gálatas, uma enxurrada de ensinos que estavam seduzindo a igreja da Galácia. O tempo em que Paulo escreve aos Gálatas era um tempo de muita informação, uma enxurrada de ensinos. E os Gálatas estavam meio que degustando, entendendo, agora que a gente é mais culto, agora que a gente tem entendimento, vamos fazer algo novo, vamos fazer algo diferente. E aí, Paulo vem, pisa o pé no freio e fala assim: epa, vocês ficaram doidos? Seus insensatos, para com isso. Nada de novo, o evangelho já está aí. Vamos voltar para o lugar que nós sabemos que nós temos que estar. A gente pode ter um processo diferente, uma independência da lei. Mas a graça é algo maravilhoso, é algo que vem sobre nós, e quanto mais nós nos aprofundamos nela, mais nós temos prazer de sermos escravos da cruz de Cristo. Amém, irmãos? O texto aqui de Gálatas, Paulo faz algumas perguntas, porque o que move o mundo são perguntas. E eu vou simplificar um pouco, eu quero destacar 4 delas. Quando Paulo fala, olha, ô Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? O que a gente entende disso? Olha, vocês pararam de contemplar, além dessas 4 paredes? Vocês só conseguem enxergar esse mundo? Ei, você só consegue enxergar dentro da sua casa? Você não está entendendo como a família, de um modo geral, está caminhando? Você não está vendo como o mundo, a política, as empresas e tantas outras coisas estão desafiadoras? Gente, vocês ficarem enfeitiçados, vocês não estão conseguindo enxergar além do palmo da frente do nariz de vocês. É o que Paulo está dizendo ao povo de Gálatas. Gente, desperta, é necessário enxergar além. O que aconteceu que vocês estão enfeitiçados? Paulo diz que vocês não mais enxergam. Irmãos, não há nada de novo sobre a terra. O que nós vivemos hoje, já se viveu sobre essa face da terra. Ah, mas hoje tem tecnologia, e daí? Muda-se os meios.
mas os mosquitos são o mesmo. Você entendeu a parafraseado? Queridos, nós precisamos pensar o que ou quem os enfeitiçou. O que está acontecendo que tem impedido pessoas, famílias, instituições de enxergar, de andar, de caminhar, de avançar? Isso está no versículo 1, né? Quem enfeitiçou. E ali ainda, o próprio Paulo traz um ponto. Vocês conhecem Cristo ou não? O próprio Paulo, com uma pergunta, ele coloca outra pergunta. O que tem impedido vocês de enxergar? O que está impedindo vocês de contemplar? E agora ele pega e fala: vocês conhecem a Cristo crucificado ou não? No versículo 2 nós temos outra pergunta que a gente precisa caminhar nela. Quem trouxe o Espírito Santo para vocês? Por que Paulo está dizendo isso? Nós precisamos pensar. Quem trouxe o Espírito Santo para vocês? Ou nós não temos o Espírito Santo? Quem trouxe o Espírito Santo? De onde veio o Espírito Santo a nós? Ô Gálatas, vocês têm ou não o Espírito Santo? Ele veio ou não? No verso 3, vocês estão tão cegos que estão querendo aperfeiçoar-se na carne. Vocês estão tão cegos que estão querendo aperfeiçoar-se na carne. Irmãos, eu sou defensor de um equilíbrio. Tudo na nossa vida se dá com equilíbrio. A água faz um bem para a saúde gigante. Muita água te mata. É ou não? Tudo tem uma dose certa. Comer é uma coisa boa, coisa prazerosa é comer, irmãos. Tem a dose certa. O nosso organismo precisa de uma quantidade certa. Quem precisa de mais alimento, homem ou mulher? Quem ajuda aí? É igual? Não, não, 1000 vezes não. A mulher não precisa da mesma quantidade de alimento que um homem. Teoricamente, o homem é caçador, o homem ele gasta mais energia, o homem ele tem uma estrutura diferente. Vou pegar eu e a Renata como exemplo. Eu preciso de 1.600 calorias por dia. A Renata 1.400. Não hoje, mas a Renata estava mais obesa do que eu, segundo um laudo médico bem feito. As coisas não são como a gente vê. O que é ser gordo? Quem é gordo? O que é gordura? Por que eu estou falando isso, queridos? O que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês agora mudaram o conceito, vocês estão cegos e querem se aperfeiçoar carnalmente. Como é que estão as academias finais de semana? Vazia porque está fechada. Mas e durante a semana? Ninguém tem tempo de vir na igreja durante a semana. Não, pastor, sabe, é uma dificuldade terrível, é escola, eu faço faculdade, eu faço aquilo, eu faço outro, então ninguém pode. Mas a academia está assim, ó, bombando. Eu vou entrar na academia ano que vem, mas eu não vou deixar de vir na igreja nunca por causa de uma academia. Nunca. Não vou perder a minha visão do ministério, porque eu preciso cuidar da saúde. Nós somos, Deus nos fez corpo, alma e espírito. Eu preciso cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do meu espírito. Por que me adianta adquirir conhecimento, buscar profundidade com Deus, relacionamento, ter uma experiência fantástica, ser um homem de Deus e ter os meus dias abreviados
com 50 anos de idade porque eu não cuidei da minha saúde. Deus te confia dons, te confia talentos, e na hora que você deveria dar fruto, o que você faz? Você impede a obra de Deus. Nós precisamos pensar, queridos, e aqui Paulo está advertindo, porque os Gálatas estavam cegos, está no verso 3. Os irmãos que chegaram aí, se quiser acompanhar, Gálatas 3, 1. Eu estou na realidade no verso 3, vou pular para o 5. Então a gente precisa pensar, né? Mais uma pergunta: nosso Deus opera milagres em vocês como? Eu quero dividir isso em duas perguntas. O nosso Deus opera milagre, uma pergunta. Nosso Deus opera milagres como? O apóstolo Paulo faz um discurso duro e firme. Olha, ou pessoal de Gálatas, vocês são, né? Vocês são insensatos, vocês estão como alguém enfeitiçados, que não mais enxergam, não mais contemplam a realidade da vida. Nós precisamos pensar essa dura palavra. E eu queria que a gente pensasse, né? Quero que a gente pense, eu preciso que a gente com isso construa pensamentos. Os Gálatas estavam perdidos porque havia em seu tempo uma enxurrada, um monte de conhecimento, um monte de opiniões, um monte de coisas que estavam acontecendo que seduzia a igreja. O que é seduzir uma esposa, uma mulher? É algo que vem acontecendo que vai levar a outra coisa, é ou não? Então, quando a igreja estava sendo, né, seduzida, o objetivo era tirar a igreja do seu propósito. Queridos, eu preciso que a gente pense, nós somos igreja. Eu estou falando da igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas. E a igreja dos dias de hoje? Quais são os desafios da igreja do dia de hoje? Quais são os desafios da família dos dias de hoje? Nós precisamos pensar. Eu quero que a gente aprenda um pouco com Neemias. Vão lá no Antigo Testamento. Vamos em Neemias 1. Eu quero fazer um pano de fundo nessa história, depois fazer uma grande aplicação para a gente pensar a igreja de hoje, para a igreja de 2024 e assim por diante. Neemias 1:1. Palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, e estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Verso 5, e eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Verso 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Verso 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Nesse tempo, eu era copeiro. Até aqui. Queridos, eu precisava ler esse texto, é um pouco extenso, para colocar todo mundo no mesmo nível de entendimento. Estava tudo bem em Israel, em Jerusalém, melhor dizendo, e Nabucodonosor foi lá, destruiu o templo e levaram pessoas cativas. Parecendo Hamas, né? Muito parecido. E levaram pessoas reféns. Essas pessoas, de tudo, não ficaram presas, confinadas. Então, aqui nós temos Neemias trabalhando e servindo ao rei. Tempo passa, a história anda. Então, nós temos um contexto, já passado um tempo. Neemias está ali trabalhando, servindo ao rei que não é rei de Israel, a um reino que não é um reino de Deus, ele estava trabalhando. E ali naquele contexto, chega alguém da sua família, alguém da sua casa, a quem ele não tinha mais notícia, e ele pergunta: como está o nosso povo? Como está a nossa parentela? Eu vim para cá e agora eu queria ter notícia de lá. Você pode me dar notícia de lá? E quais são as notícias? Péssimas, ruins. O restante, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá, na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Que notícia! Como fica o coração de Neemias? Se abate, fica desolado, fica triste pela notícia que ele teve. Jerusalém foi destruída no ano aproximado 588 AC. Esdras reconstrói o templo 520 AC. Neemias reconstrói os muros em 445 AC. Pastor, não gosto de matemática, não sou bom de número. Às vezes a gente olha para o texto e a gente precisa entender muito bem. Havia passado próximo de 75 anos. Irmão, 75 anos. E aqueles que ficaram em Jerusalém viviam da mesma forma, com os muros destruídos, com as portas queimadas, e estava tudo bem.
eu preciso que você aplique isso nos dias de hoje. Lembra que eu falei sobre igreja, sobre ano? Houve um tempo onde Esdras foi enviado e reconstruiu o quê? O templo. Veio a construção do templo, mas não reconstruíram os muros. Então houve um ano que foi o ano da igreja, 2023. Estão entendendo? Estão caminhando comigo? Em 2023 foi o ano da igreja. Mas isso me alerta, isso acende uma luz. Porque se 2023 é o ano da igreja, não significa que 2024 é o ano da igreja, não significa que 2025, 2026 seja o ano da igreja. E a gente precisa pensar o que é a igreja. Como está a igreja? Uma família estruturada constrói excelente igreja. Uma igreja estruturada tem a sua base em famílias estruturadas. Queridos, eu estou querendo exatamente fazer um paralelo. Não adianta nós construirmos, não adianta você se firmar como igreja, se nós não construirmos barreiras e proteções, se nós não restabelecermos portões. Os portões nossos foram queimados, os nossos muros foram derrubados. Hoje, no dia de hoje, a Igreja de Cristo, em 2023, vive uma enxurrada de notícia, uma enxurrada de ensinos, e usa e recebe tantas adversidades, tantas condições, e ela vai se seduzindo a lugares perigosos. Estão entendendo, irmãos? Está difícil ou não, irmãos? Irmãos, eu preciso que você entenda isso. A mesma verdade de outrora, a palavra de ontem, ela é remédio para a igreja hoje. Como pôde ter a construção do templo, passar aproximadamente 75 anos, e as pessoas que, se a igreja foi construída, o templo foi construído, Deus não falava com aquele povo, não tinha experiência com aquele povo não crescia. O que acontecia com aquele povo que teve o templo reconstruído, mas ficaram inertes 75 anos? Mendigando, nossos muros derrubados, nossa casa, gente, espera aí. Queridos, nós precisamos pensar como igreja, como corpo, não estou falando de denominação, como é que nós estamos como igreja? Queridos, nós vivemos dias desafiadores para a geração dos nossos filhos hoje. Os dias de hoje são desafiadores. O nosso entendimento, a nossa ciência, a nossa doutrina precisa passar, não estou falando de reescrever a Bíblia por misericórdia, entenda bem, a gente precisa olhar para o texto, a gente precisa ter mais propriedade da palavra, para que a gente se firme mais, para que a gente entenda que a gente nunca vai ser independente da palavra, que a gente precisa dessa palavra para viver os desafios que estão à nossa frente. Amém, irmãos? Queridos, então, nós temos um contexto que aquele povo de Jerusalém, embora havia sido construído o templo, eles acostumaram ver a cidade destruída. A gente sabe o que é uma cidade destruída por guerra. Você está vendo isso aí na internet, na televisão, toda hora, o que virou ali, aquele lugar que aquelas pessoas habitam ali do Hamas. É ou não? Cena de terror. Cena de terror.
E as pessoas acostumaram, passaram anos e estavam vivendo mais ou menos aquilo ali, ruína para tudo quanto é lado, muro caído, porta que foi queimada, e está tudo bem. Agora eu preciso entender, você precisa entender comigo, o que significa um muro derrubado, o que significa uma porta derrubada. Muros falam de limites. O que acontece com a sociedade de hoje? Não tem estrutura, não tem limites, não dá conta da carga, não dá conta dos desafios, de tanta coisa que sobrevém, porque não tem barreira. Tudo vem, tudo agride, tudo ataca, tudo invade, tudo cai para dentro da nossa casa, não há filtro, não há separação. Tudo que chega de notícia, tudo que chega de informação, tudo que chega de qualquer forma, adentra a nossa vida, adentra a igreja, adentra a teologia, e a gente vê um monte de falsos pastores, um monte de falsos ensinos, para tudo quanto é lado, principalmente na rede social. Nós vivemos hoje um tempo desafiador. Hoje nós vivemos um tempo, e a gente já ouviu isso de outra forma, mas primeiro eu vou colocar o contexto para depois eu usar a parte final para você entender. Se um médico, vou pegar um exemplo aqui da minha cabeça que não tem nada a ver. Se um médico, alguém de uma área específica, doutor, PhD, apresentar um estudo e falar, gente, ovo é o melhor alimento para o ser humano. O ovo tem essas e essas e essas e essas características, é fundamental para a alimentação humana. O ovo precisa ser uma base importante na nossa alimentação. Quem é que está dando a notícia? Uma pessoa, um médico preparado, uma pessoa instruída. Legal. Mas aí a gente vive um tempo que se um influencer falar que o ovo faz mal, aí um professor de academia falar que o ovo faz mal, e aí começar um monte de gente falando mal, porque um monte de gente falou que faz mal, o que a maioria das pessoas faz? Não, ovo faz mal. Não, sim, ovo faz mal. Por quê? Porque as pessoas não sabem buscar a informação correta na fonte correta. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Que a mentira contada várias vezes começa a virar, mas nunca vai ser verdade. Mas na nossa cabeça a gente começa a construir e achar que é verdade. A gente esquece de ir na origem de quem tem propriedade para falar. Eu ensino muito aos nossos meninos. Querido, quando você recebe um vídeo, antes de ouvir o vídeo, você tem que saber quem mandou o vídeo, por que te mandou o vídeo, quem fez o vídeo, para que o vídeo. Se a base não é boa, se quem vai falar já não é bom, eu nem vejo, porque eu tenho que fazer um filtro. Se eu sei que a pessoa que me mandou é uma pessoa boa, se eu abro o vídeo e vejo que quem vai falar no vídeo é uma pessoa boa, aí eu vou ouvir o vídeo com um critério e com um cuidado. Não é receber e deixar aquilo cair no meu coração ainda não, queridos? A gente precisa pensar, a gente precisa enxergar além de quatro paredes. A gente precisa enxergar além de um palmo na frente do nosso nariz. Nós precisamos entender a verdade dos nossos dias. Quantas influências, quantas coisas estamos passando, estamos vivendo. E construir muros nos dias de hoje é mais difícil que naquela época. Tira um celular da mão de uma criança hoje de 5 anos, tira. Tem uma brecha no seu muro. Você não tira mais, você não tampa, você não constrói mais um muro nesse lugar.
E ao mesmo tempo nós não temos mais, de alguma forma, autoridade sobre a vida dos nossos filhos, porque a gente não dá conta da pirraça e a gente entrega o celular. E ali tudo quanto é coisa de informação, vai chegar uma enxurrada de informações, de coisas que não é para a idade dele. Você cria um monstro dentro de casa. Vira um bicho. Vira um bicho. Nós precisamos pensar, aquele povo já tinha o templo, ou já tinha a igreja, ou a igreja estava estabelecido, mas havia um problema, muito parecido com os Gálatas. A história de Gálatas nada tem a ver com Neemias, mas a gente enxerga para a história de Neemias, enxerga a história de Gálatas e olha para a igreja de hoje. Para onde nós vamos? É preciso ter muros. As pessoas hoje estão tremendamente limitadas. Hoje tem uma coisa que chama falso TDAH. E muito disso que gera esse falso TDAH. Pega o seu celular e vê quantas notificações você recebe. Vídeo novo no YouTube da igreja. Vídeo novo do meu coleguinha, do meu amigo, de quem eu sigo no Instagram. Vídeo novo no TikTok. Uma mensagem que alguém comentou, uma coisa que eu postei. Toda hora você recebe um input, toda hora o input, uma situação que vem para você nova. E você não dá conta de corresponder, de assistir, de viver tudo aquilo que está chegando de input no seu celular. Por quê? Porque não tem filtro, não tem muro, não tem barreira, e tudo vem e te invade. E quando termina o dia, você fala assim, gente do céu, o Newton mandou uma mensagem para mim, eu não vi, eu não respondi. Gente, alguém comentou uma mensagem, uma coisa que eu postei, ou o culto da igreja, e quando você vai ver, tem um tanto de coisa, e você começa a não mais ter um domínio, você já não mais tem uma concentração, você não consegue focar naquilo que é importante, e aí você vai até talvez dizer, falar assim, eu tenho TDAH. Talvez não. Talvez, muito provável, você só não tem filtro, você só não tem barreira, você só não tem uma porta, porque na nossa vida precisa ter porta. Porta é o limite. Eu recebo ou não essa informação? Eu abro para essa informação ou eu não abro? E quando você não tem estrutura, quando você não tem barreiras, tudo adentra a sua casa. Nós, pai, não damos conta dos filhos, os filhos não dão conta de viver toda a situação, eles dão PT, eles dão BO, vai ficar um cenário complexo e a família vai sendo destruída. E a igreja vai enfraquecendo. Porque uma igreja estruturada é composta de famílias estruturadas. Qual o contexto, qual a importância de edificar muros? Qual a importância de nós termos a reconstrução dos nossos muros e portas? Nós precisamos pensar, queridos. Eu confesso para vocês que eu nem me vejo hoje pregar. Eu estou aqui como profeta do Senhor, compartilhando com você o desafio que nós vivemos como igreja do Senhor. Eu não dou conta, nós não damos conta, se não de fato estivermos totalmente imergidos, enraizados à palavra de Deus. Porque quando vem muitas opções de caminhos, quando vem muita proposta, se eu não entender que Jesus é o caminho, não é os caminhos, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, não as verdades. Porque quando nós temos duas falas, não vem de Deus.
Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E não há vida fora do Senhor. Então, se realmente nós não entendermos que a igreja estava reconstruída, havia o templo, mas os muros não foram feitos, as portas não foram reconstruídas, e aí eu vou lá em Gálatas. Seus insensatos, vocês não estão vendo o que está acontecendo? O que enfeitiçou vocês que vocês já não enxergam mais, vocês já não contemplam mais, vocês não percebem mais os dias de hoje? Nós precisamos pensar o que nós vamos fazer. É preciso que o Senhor levante Neemias neste lugar. Nós precisamos reparar os muros da nossa casa. Nós precisamos manter aquilo que o Senhor nos permitiu construir. 2023 é um ano de Moriá, amém. Temos que manter e crescer, mas precisamos levantar muros, não muros que impeçam as pessoas, portas que dê acesso às pessoas, que limite as coisas, para que nós possamos caminhar. A igreja, ela é sempre inclusiva, o céu não. Céu não. Aqui a gente recebe de tudo quanto é jeito, mas no céu não, queridos. O céu não é inclusivo. O céu não vai para lá de qualquer jeito. Tem que ter mudança. Sem remissão de pecados, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A porta que conduz ao céu é larga ou estreita? É estreita. Queridos, como eu disse, nós precisamos pensar. E eu quero agora voltar mais um pouquinho. Vão lá comigo em Neemias 1:4. E aí eu te falo para você, enquanto você localiza o texto, eu quero fazer um pano de fundo. Pastor, como é que estão as famílias hoje? Difícil, tá? Pastor, achei que era só a minha. Não, filho, tem um tanto aí, cada BO, cada situação desafiadora. Uma vez que você ouviu isso, qual é o que nós precisamos aprender com Neemias? Verso 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando, orando diante de Deus e dos céus. Nós vamos ficar doidos, irmãos? Não. Vamos entender a realidade? Aí é opcional. Ou só eu que estou enxergando algo que você não está enxergando? Vai bem a sua casa, irmãos? Vai bem a sua casa? Quem tem filhos pequenos aí, você consegue tirar o celular da mão dele? Você consegue dar o tempo de qualidade que ele precisa ou é a televisão e o celular que dá? Eu estou pegando isso como exemplo. Permita que o Espírito Santo leve você, a sua casa, a sua família, ao seu próximo, a sua parentela, para que você veja as dificuldades da sua estrutura. Queridos, cada um de nós temos vivido desafios. Antigamente, bullying era de coar café. Hoje não é de coar café mais não. E esse tal de bullying hoje é perigoso, não é porque queima no fogo não, não é porque machuca a gente que queima não. Lembra que eu falei que a gente não tem limite? As pessoas não têm mais estrutura, porque qualquer coisa ganha o coração dos nossos filhos, qualquer coisa ganha o coração da nossa esposa, qualquer coisa ganha o coração do seu esposo. A gente está tão desesperado de tanta notícia, que aparece uma necessidade, a gente corre. Aparece um profeta maluco aí que está falando uns trem aí, a gente vai de encontro àquilo.
A gente quer o caminho fácil. Pagar um preço de oração. Os cultos de orações de todas as igrejas são esvaziados. Escolas dominicais são esvaziadas. Tempo de leitura, Bíblia em casa, cultos domésticos virou raridade. É os tempos de hoje. Mas quando Neemias entende o contexto, ele ouve, ele senta ou ele para, ele chora e lamenta. Ele chora e lamenta. Mas ele entra em jejum e oração. Quem é crente sabe o poder disso tal de jejum e oração. Irmãos, eu creio num Deus de impossíveis. Mas tem coisas que nós vamos precisar mudar a cultura. Tem coisas que precisam ser alteradas na nossa cultura. Isso vai levar tempo, mesmo que a gente ore. A gente precisa mudar hábitos. Nós, pais, não podemos perder a autoridade sobre os nossos filhos. Não podemos, queridos. Queridos, para você entender, eu trabalho secularmente a semana toda. Segunda-feira estou no culto de oração. Terça-feira estou na sala de aula ministrando o Homem ao Máximo, ou com os nossos jovens, abraçando, trazendo eles para perto de nós, para ensiná-los. Quarta-feira estou ministrando a casais aliança. Quinta-feira estou aqui pregando no culto. Sexta-feira eu tento descansar ou visito alguma coisa. Sábado tem um culto de jovem de 15 em 15 dias, alguma coisa. Domingo, escola bíblica, culto e culto à noite. Hoje é a segunda vez que eu prego. Queridos, eu não sou super-homem, eu só quero que você entenda algumas coisas. Eu não vou abrir mão da minha autoridade como pastor. É algo que eu construí. Eu não sou nenhum neófito na fé. Eu caminho no Evangelho há mais de 30 anos. Eu fiz um curso de teologia. Estou há quase 10 anos pastor na igreja e eu não faço isso brincando. Lembra que eu falei do médico quando ele fala do ovo? A gente precisa saber quem tem propriedade. Quem está na rede social está nem aí para você e nem te conhece. É preciso de um tempo que a gente entenda e saiba beber na fonte. A primeira fonte chama Palavra de Deus, Bíblia. Bíblia. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar ao rudimento da fé, à palavra. Nós não somos chamados a ser massa de manobra nos dias de hoje. E nunca foi proposta minha gerar um domínio de massas. Se, pois, Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos escravos da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Eu sou tão livre, que eu abandono o mundo e sou escravo da cruz de Cristo. Eu não vou ser chamado como os Gálatas, de alguém que é insensato. Eu não sou insensato e eu não creio numa igreja nos dias de hoje de insensatez. Amém, irmãos? É preciso que haja um despertar da igreja para que ela enxergue os dias de hoje. É preciso que seja levantados os muros. É preciso que haja as portas para que a gente saiba quem entra e quem não entra. Irmãos, eu não chamo qualquer um na minha casa, não. Não chamo. Eu sou seletivo. Eu já não tenho tanto tempo para eu e minha família. Eu preciso ser seletivo. Eu preciso ter tempo de qualidade com a minha família. Você precisa ser seletivo. Nós precisamos dominar a rede social e não ser dominados por ela. Comece avaliando quantas notícias e inputs, fora o WhatsApp, você recebe.
Eu vou te fazer uma pergunta. Os seus filhos priorizam responder você ou responder os amigos deles? Você cria um grupo familiar, você, seu esposo e seus filhos. O seu filho responde primeiro os amigos dele e nem vê a mensagem que você colocou lá. É ou não? Dias difíceis. Nós vivemos a época da comunicação e a época da maior desinformação. O problema não é ter fake news. O problema é a gente não ter critério, a gente não ter muro e a gente não ter porta. A gente não sabe filtrar nada, a gente não sabe selecionar nada, a gente não sabe escolher nada. E às vezes a gente fica ou muito céu ou muito inferno. A academia do diabo tem que estar na igreja, mas não está nem na igreja e nem na academia. Trem esquisito. A vida se dá com equilíbrio. A vida se dá com equilíbrio, irmãos. Vou entregar o Vitor. O Vitor chegou aqui e trouxe água para mim, meu filho. Chegou aqui e falou assim, pai, te amo, tá? Tampou a cara, irmãos. E eu falei assim com ele também, filho. Tempo de qualidade, querido. Meu filho tem prazer de me servir. Algo dele. Havia 75 anos que o templo foi reconstruído. Mas os muros não. A igreja daquele tempo não se preocupou em fazer muros e reconstruir os portões. Justificativa a gente sempre tem. Ah, pastor, eu não venho na escola bíblica, sabe que eu sou PhD, mas seu filho não é. Você conhece Deus, mas seu filho não. E se você não vier, não manda seu filho não, porque você tem que mostrar para ele que você é assíduo às coisas de Deus. Ensina no caminho. Não leva ele para a igreja, para ele ir para a igreja. Esteja você na rota com ele. Queridos, nós não somos insensatos. Nós temos o Espírito Santo. Lembra das perguntas do apóstolo Paulo? Eu quero voltar nelas. Quem enfeitiçou vocês? Quem trouxe o Espírito Santo para vocês? Vocês estão tão cegos que estão querendo se aperfeiçoar na carne? Nosso Deus opera milagre em vocês? Como? São perguntas que Paulo colocou para a igreja de Gálatas. Qual pergunta o Espírito Santo está fazendo aí para você agora? Queridos, nós precisamos aqui, eu falei que o Espírito Santo precisa levantar aqui Neemias nos dias de hoje. Eu queria construir 2 pontos, e o primeiro eu já apresentei, que foi Neemias 4. Qual é, pastor? Nós precisamos, saber ouvir, saber entender a realidade. Precisamos parar, precisamos sentar, chorar se for necessário, lamentar se for necessário, mas entrar em jejum e oração. É a primeira realidade, é a primeira verdade da nossa vida. Ok? Você precisa tomar propriedade. Vamos lá em Neemias 2, versículo 11. Eu quero ler até o 20. Deixa eu beber uma água. Só fazer um pano de fundo, porque eu não li toda a história. Então Neemias recebe a notícia, Neemias chega diante do rei para estar ali trabalhando, e o rei vê que ele não está bem, e ele pede que o rei o envie a reconstruir os muros de Jerusalém. Então Neemias é enviado a reconstruir os muros, ok? Então, para a gente não ler tudo, eu estou te dando um contexto para a gente avançar aqui. Então, versículo 11. Então cheguei em Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Quantos dias? Esperar 3 dias. Me levantei à noite,
junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Eu quero parar aqui. Neemias parou lá atrás, chorou, lamentou, orou e jejuou. E ele foi encontrando o favor de Deus. E Deus foi falando ao coração dele, porque o nosso Deus fala. O nosso Deus ministra nos nossos corações. O nosso Deus é um Deus que dá respostas. O nosso Deus é um Deus que nos encaminha, que nos faz andar. Então, aqui agora, Neemias chega em Jerusalém. Ele viaja para lá, chega lá. 3 dias, ele enche a boca d'água, como diz o meu pai. Fala nada. E ele só espia a terra. E ele caminha. Ele está com pessoas e ele não fala nada. Ele pegou poucos homens e ele caminha 3 dias. Não fala nada. Continua o texto no verso 12. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e do portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídas pelo fogo. Passei ao portão de fonte e ao tanque do rei, mas não havia ali lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Tanto entulho, tanta coisa, que nem o animal que ele montava conseguia passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Verso 16. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Ou seja, Neemias chegou e espiou a terra. Ele fiscalizou o muro, ele olhou os lugares mais críticos, ele fez toda uma avaliação de todo o cenário, de todo o contexto em que ele estava inserido. Não ficou falando nada com ninguém, voltou toda a sua atenção, 3 dias atento à necessidade para aquela construção. Verso 17. Então eu lhes disse, agora ele começa a falar, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Aqui agora eu quero lá em Gálatas. Ô gente, ô seus insensatos, tem 75 anos que vocês estão aqui, vocês estão dormindo? O que vocês estão fazendo aqui? Eu andei aqui 3 dias, e o trem aqui é pior do que eu vi, é pior do que me contaram. Vocês estão cegos. Vocês estão fazendo para vocês. Nós temos um Deus ou não temos Deus? Lembra das perguntas lá de Gálatas? Qual é a nossa esperança da nossa fé? Ei, espera aí, a revelação está conosco ou não? Nosso Deus é conosco ou não é? Isso aí, Eloá. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Irmãos, hoje nós vivemos um dia de desafio, que você vê o que os nossos filhos postam, que adultos postam. Você fala assim, não é crente não, como diz o pastor André Valadão, não é crente não. Não, você não sabe nada de Deus. Irmãos, tem pessoas que não faz filtro nenhum. Tem crente que posta trem de Chico Xavier, irmão. Coisa espírita, misericórdia. Cuidado.
Eu tenho que levar a palavra de Deus. O que me serve é a palavra de Deus. Homem nenhum serve para eu compartilhar. Entra na minha rede social, quantidade de versículo que eu posto lá. Palavra de Deus. O que os nossos tempos precisam é de alimento sólido. Palavra de Deus. Não é de filosofia humana, não é de pessoas humanas, são de Deus. Verso 18. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Irmãos, olha como nós precisamos testificar quem é o nosso Deus. Ô, gente, vocês estão aqui 75 anos, não fizeram nada. Deixa eu falar com vocês, eu parei lá 3 dias, comecei a orar e jejuar. E Deus foi abrindo as portas. Quando eu cheguei na frente do rei, o rei olhou para mim, ele viu a minha alma. Está no texto. Você normalmente não é triste. O que aconteceu com a sua alma? Por que você está triste? Ah, Senhor, se o Senhor soubesse como está a cidade dos meus pais, os túmulos dos meus pais, não está fácil para mim. Não, vai lá, cuida lá. As portas foram abrindo em favor de Neemias. Quando nós sabemos falar das nossas necessidades diante de Deus, quando nós priorizamos as coisas certas, nós temos êxito. Quando a igreja entende que há um Deus poderoso que opera nem um, nem outro, isso vai contagiando. Então, peraí, ô Neemias, já que esse Deus seu abriu essas portas aí, vão reconstruir esses muros então. Então, peraí, hoje nós vamos nos posicionar então, nós vamos trabalhar e vamos reconstruir esses muros e esse portão. Irmãos, nós precisamos parar e entender a importância de reconstruir. E vai começar em você. Não transfira para sua esposa, não transfira para o seu esposo. Eu espero que você dedique aí um tempo de oração e jejum. Eu espero que você dedique um tempo de falar menos, que não é para chegar em casa e falar, tá vendo bem? Eu falei com você que tem que fazer isso, aquilo, que você também está deixando que você... Não é guerra. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra algo espiritual. É 3 dias de silêncio. É 3 dias observando como estão os muros da sua casa. Como estão as coisas na sua casa? O que tem invadido a sua família? O que tem entrado na vida dos seus filhos? Avalie. Você acha que isso tem futuro? Você acha que isso vai gerar coisa boa? Avalie. Gálatas, ali Paulo fala aos Gálatas, vocês estão vendo que vocês estão construindo muito mais coisas carnais? Nós precisamos saber o que nós estamos construindo. Verso 19. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós, e nos desprezaram dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então eu respondi, eu paro aqui. Irmãos, lá em casa já deve ter mais de 10 anos que a antena da televisão não é ligada. Mais de 10 anos. Irmão, eu preciso filtrar alguma coisa dentro de casa. Meu filho está com 19. E você acha que eu consegui cercar ele e blindar ele de tudo? Irmãos, eu não sou um ente religioso que proibiu o meu filho de viver, não. Mas a maioria das coisas que passam na TV é lixo. A maioria é lixo. Irmãos, nem para ver futebol, não perco meu tempo.
Minha hora é cara, irmãos. Não gasto tempo com coisa ruim, não. Nós precisamos saber ser seletivo. Se você não sabe o valor que você tem, se você não sabe o valor que a sua família tem, você vai continuar permitindo que tudo adentre a sua casa, o coração dos seus filhos, o coração da sua família e destrua o seu casamento, a sua casa. Tem casais fantásticos que os filhos viram bicho e destrói o casal. A Bíblia é clara, o filho mal criado é uma peste. Pais têm que ter autoridade, não autoritarismo. Filhos precisam ter governo. Se eles não souberem respeitar você, eles não saberão respeitar a hierarquia, o policial na rua, o patrão, o chefe. Eles não saberão construir. E nós teremos boa parte de culpa nisso. O que é isso que vocês estão fazendo? Sempre vai aparecer alguém em oposição. Ih, que é isso? Você não deixa seu filho? Que é isso? Seu filho não tem rede social, não? Nossa! Gente, o Michael não está aqui, eu acho lindo a Júlia, né? Ela é muito bem cuidada, muito limitada a algumas coisas. E é um desafio, eu não estou falando que é perfeito. Me ajuda aí, mãe. Júlia está com 11 anos, não é isso? Eu acho que é 11 anos, não é? Cantou aqui, coisa linda, irmãos. Que menina linda. Meu Deus, minha prima, sou apaixonado com ela. Como há filtro, há proteção. Desafio, irmãos. Desafio. 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 Sempre vai aparecer oposições quando a gente quer reconstruir muros. Por isso você precisa de orar. Por isso você precisa jejuar. Por isso você precisa da palavra de Deus. Verso 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. O sucesso da construção do seu muro, o sucesso da restauração dos muros da sua casa, da sua vida, dos seus portões, está no Senhor. O título da mensagem dessa noite chama Independência Cristã. Em outras palavras, uma utopia. Você vai ser sempre dependente do Senhor. Você vai ser sempre dependente da palavra. Quanto mais eu olho para a Bíblia, eu descubro tantos erros em mim. Quanto mais nós olhamos para o Senhor, eu vejo o quão eu preciso crescer. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos. Querido, se a gente não souber que a gente é servo e achar que a gente é alguma coisa, nós vamos achar que a gente manda alguma coisa. E os nossos filhos precisam saber que eles são servos da nossa casa. Irmãos, com todo respeito ao meu filho tem prazer de me servir. Nunca foi imposto, nunca foi exigido. Era algo que normalmente os diáconos faziam, ele passou e começou a fazer do coração dele. É preciso saber o que é ser servo. Quem não vive para servir, isso não é versículo bíblico, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Você pode repetir isso comigo, irmãos? Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Agradecemos ao Senhor pelo teu nome. Pai, agradecemos ao Senhor por todo o teu favor. Pai santo e poderoso é o teu nome. Pai, nós vivemos dias desafiadores, mas nós não vamos temer,
nós não temos que temer. Pai, nós descansamos no Senhor. Sabemos que o nosso Deus é homem de guerra. Sabemos que o nosso general é valente. Pai, não há guerras que o nosso Deus perdeu. Nós somos limitados, por isso somos dependentes. Por isso nós precisamos tanto e tanto do Senhor. Pai, eu venho pedir que o Senhor venha agir sobre nós. Pai, eu quero aqui apresentar diante do Senhor cada vida que está neste lugar. Pai, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. Pai, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. Pai, eu não consigo acessar o coração de ninguém aqui, mas o Teu Espírito Santo é quem entra, é quem acessa naqueles que permitem. Pai, vem agir sobre cada coração. Pai, que cada coração aqui seja terra fértil a receber ao Senhor, a receber a Tua palavra, a receber a Tua porção, a ser transformado, ó Deus, a ser moldado, Senhor. Pai, ensina, ó Pai, desperta cada um de nós, desperta a Tua igreja a um outro nível de relacionamento com o Senhor. Pai, o Senhor nunca mudou, a Tua palavra não muda, a Tua palavra não precisa de passar por nenhuma mudança. Oh Pai, o Senhor não tem variações de dúvidas, o Senhor é poderoso, o Senhor é sobre todos, e o Senhor é quem opera neste lugar. Pai, que o Senhor venha sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família. Pai, eu ministro nessa noite restauração. Pai, eu ministro nesse lugar a cura. Cura da alma, cura do espírito, cura do corpo. Pai, ministra, Senhor, em cada coração. Pai, que o Teu Espírito Santo alcance cada vida. Pai, o plano do Senhor, o projeto do Senhor é lugar de perfeição para cada um de nós. Quando o Senhor nos criou, o Senhor preparou o melhor lugar, e esse lugar era o Éden. Pai, quando nós erramos, o Senhor ainda prepara uma terra que mana leite e mel, algo agora que nós teríamos que conquistar. Pai, mas o Senhor sempre teve o melhor para nós, o Senhor sempre tem o melhor para os seus filhos. Pai, nós não queremos ser negligentes, Pai, não queremos ser neófitos na fé, Pai, não queremos aqui de maneira nenhuma estar envolvidos, enfeitiçados, ó Pai, cegos, ó Pai, de não contemplar o melhor do Senhor para os dias de hoje. Pai, a nossa religião, a nossa doutrina não salva, não cura, mas o Senhor é quem opera todo o querer e o Teu realizar. Pai, nós apresentamos aqui cada vida, apresentamos aqui cada família. Pai, seja o Senhor aqui a visitar cada um dos Seus filhos. Pai, que o Senhor venha, Deus, tocar em cada vida, que o Senhor venha agir em cada vida, que o Senhor venha operar em cada vida, venha trazer aqui, Deus, restauração. Pai, venha trazer aqui graça, em nome de Jesus. Feche os olhos, queridos, adore ao Senhor. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente.